Então Jesus acrescentou o nome, ele não mudou o nome de Pedro, ele acrescentou. Então, nesse item, quando a tradição diz assim, Jesus mudou o nome de Pedro, está certo ou está errado? Está errado. Segundo a Bíblia, Jesus não mudou, ele acrescentou. A segunda coisa diz, Pedro é a pedra fundamental do Novo Testamento. E esse assunto eu vou deixar para daqui a pouco, tá? Vamos pendurar no cabide. A tradição diz que Pedro foi colocado por Jesus como superior dos outros. Será que Jesus o colocou mesmo? Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Isso está em Lucas 9,46. Isso aconteceu depois que Jesus falou com Pedro e diz assim, você chama Simão, mas você vai chamar Pedro. E acrescentou o nome Pedro para Simão. E as pessoas, a tradição diz assim, naquele momento Jesus colocou Pedro acima dos outros. E fez Pedro superior aos outros. Aí depois foi acontecendo, o tempo foi passando, de repente, a Bíblia diz, levantou-se entre eles uma discussão a respeito de quem era o maior. Se eles estavam discutindo quem era o maior, será que Jesus colocou Pedro como superior aos outros? Não. Porque se eles estavam discutindo, se Jesus tivesse dito, Pedro é o líder de todos. Pedro, eu vou fundar minha igreja sobre Pedro. Não teria dúvida. E eles iam respeitar Pedro como o líder. Então, nesse quesito, nós podemos ver em Atos 11, de 11 a 18, que é relatado que Pedro e João foram enviados pelos apóstolos. Se ele fosse superior aos outros, ele é quem enviaria as pessoas, você entendeu? Aqui no texto está dizendo, os apóstolos enviaram Pedro e João. Mas se ele fosse o líder da igreja, se ele tivesse sido colocado o Papa, como diz a tradição, ele não teria sido enviado. Em Atos 15, 13 e 19, mostra o primeiro concílio da igreja. E ali mostra Tiago presidindo o conselho, e não Pedro. Se fosse Pedro, não seria ele que ia dirigir esse concílio da igreja? Toda a comunidade ia reconhecer Pedro como líder, mas era Tiago que estava presidindo. E em 1 Coríntios 12, 28, Paulo descreve os cargos da igreja. E ali ele cita que na igreja nós temos, entre os cargos, ele diz, temos apóstolos, profetas, mestres, e fala um monte de outros. Um cargo que ele não diz que existe é o vigário de Cristo. Ele não diz papa, não diz vigário. O que é vigário, a palavra? Vicarios, quer dizer substituto. Então, quando alguém fala que é o vigário de Cristo, ele está dizendo que ele é o substituto de Cristo. E Paulo não aponta esse cargo dentro da igreja primitiva. Então, realmente teve um hiato muito grande entre a conversa de Jesus com Pedro e depois, quando o primeiro Papa apareceu lá em 440 e pouco. Então, Pedro é a pedra fundamental do Novo Testamento? Sim ou não? Segundo a Bíblia, sim ou não? Não, também não é. O 2 nós estudamos ainda. Jesus pôs Pedro como superior dos outros? Não, ele não pôs. Aquela outra segundo nós não estudamos ainda, né? 4. Roma teria sido a sede do episcopado de Pedro. Ou seja, Pedro foi para Roma e lá ele fundou o seu episcopado. Agora nós temos que ir um pouquinho para historiadores. Se Pedro estivesse em Roma, vamos pensar e vamos raciocinar comigo. A epístola que Paulo escreveu para os romanos, ele não precisaria ter escrito. Sabe por quê? Paulo escreveu a carta dele para os romanos para poder direcionar a igreja. A igreja estava se afastando do caminho de Deus, estava se afastando da palavra de Deus. Então Paulo escreveu isso aqui para direcionar a igreja. Você acha que se Pedro estivesse em Roma, Paulo ia precisar mandar uma carta para Roma para poder direcionar a igreja? Não. Então Pedro, isso aqui indica que Pedro não estava lá em Roma. Esse historiador chamado Philip Scaff, no seu livro History of the Church, no volume 1, ele afirma o seguinte: a tradição romana de 20 ou 25 anos de episcopado de Pedro em Roma é, sem contestação, um erro cronológico colossal. Ou seja, ele está dizendo, isso não existiu.
Pedro não ficou 20 a 25 anos em Roma. Outro historiador antigo chamado Irineu afirma que Paulo e Pedro ordenaram a Lino, eles ordenaram Lino como primeiro bispo, cujo nome é citado em 2 Timóteo 4, 21. Então tem ainda uma outra tradição de um historiador antigo dizendo que Lino foi ordenado como o primeiro bispo da igreja. E isso aparece na Bíblia, quer dizer, ali a tradição se encontra com a Bíblia, porque bispo era um cargo. Então, a nossa quarta pergunta: Pedro estabeleceu em Roma a sede do seu episcopado? Sim ou não? Não. Tudo indica que não. Não foi assim. E a nossa quinta: Pedro foi o primeiro papa? Isso diz a tradição. Será que Pedro foi realmente o primeiro papa? Então agora nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar a pergunta 2 de lá do cabide e vamos despendurar e vamos deixar a 5 no cabide, tá bom? Qual que é a 2? Pedro é a pedra da Bíblia? Vamos lá. E essa foi a nossa primeira pergunta, não foi? A pedra lá de Nabucodonosor, da estátua, e eu perguntei, o que é a pedra? E aí nós fomos para o lado do tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Será que é ele mesmo a pedra? Em grego tem 2 palavras para pedra, e nós já descobrimos qual foi usado para traduzir o nome de Pedro. Qual foi mesmo? Foi Cefas. Petros ou Cefas, que é seixo de pedra. Tem uma outra palavra, que é Petra. Petra quer dizer o quê? Rocha. Que interessante. Então quer dizer que Jesus diz: também eu te digo que tu és Petros, seixo de pedra, e sobre esta Petra, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Uau, nós estamos chegando num ponto interessante aqui. Olha só, quando a gente pega o original, é assim que está escrito no grego: Pedro, você é Petros, seixo de pedra, e sobre esta Petra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Será que ele está falando de Pedro mesmo? E aí? Não ficou claro ainda. Não totalmente. Pedro é a pedra fundamental do Novo Testamento? Não. Por quê? Pedro não era uma rocha? Ele era um seixo de pedra. Então, pelo que a gente vê ali, Pedro não é a pedra fundamental do Antigo Testamento. Mas, vamos para o último ponto. Será que Pedro foi o primeiro papa? Foi ou não? Vamos ver. Antes de eu tenho que fazer um questionamento. Sabe por quê? Eu tenho que ser honesto. Eu disse para vocês ontem que eu tenho um compromisso com a verdade, né? E eu tenho que falar a verdade. Então eu não posso pegar a história e apresentar para vocês só aquilo que eu penso, ou aquilo no que eu acredito, e deixar vocês ignorantes a respeito de outros assuntos. Então eu vou colocar para vocês o outro lado. Olha o outro lado. Mateus, Eusébio, que é um historiador, cita um outro historiador chamado Irineu, no livro História da Igreja, volume 8, são historiadores antigos, e ele diz assim: Mateus escreveu seu evangelho entre hebreus, em sua própria linguagem, sendo depois traduzido para o grego. Espera aí, eu disse que no grego tem aquela diferenciação da pedra, ou seja, essa diferenciação só aparece na tradução, não lá no original, porque esse historiador está dizendo que Mateus escreveu na língua dos judeus, não em grego. E agora isso dá uma dúvida, não dá? Não tem essa diferenciação. Com base nessa citação e na de outros 3 historiadores, surgem 3 problemas. Se foi escrito em aramaico, não tinha nessa língua distinção entre Petros e Petra. Em aramaico não tinha essa distinção. Segundo, Cristo falava o aramaico e não o grego, portanto, quando ele disse, ele preferiu não fazer essa distinção. Quando ele falou, ele não fez essa distinção. Pedro, da nacionalidade galileia,
o primeiro pontífice dos cristãos, esse é o historiador que está falando, tendo inicialmente fundado a igreja de Antioquia, se dirige a Roma, onde, pregando o evangelho, continua 25 anos bispo na mesma cidade. Está escrito no livro Crônicas de Eusébio, na página 261. Ou seja, tem um historiador aqui que fala que Pedro morou 20 a 25 anos em Roma. Uau! Confunde a gente, não confunde? É por isso que a gente tem que estudar. Vai em busca de um lado, vai em busca do outro. Agora vamos ver. O que a gente vai fazer? Para onde que nós vamos com toda essa história aqui? Com toda essa divisão na nossa cabeça? Será que Pedro foi mesmo o primeiro Papa? Primeiro, nenhum historiador da época foi contemporâneo de Pedro. Interessante, esses historiadores antigos, nenhum viveu na mesma época que ele. Eles morreram entre 187 a 500 anos depois de Pedro. É muito tempo, não é? Então, quando eles escreveram baseado no que outros falaram, não no que eles viram. Nenhum deles viveu na época de Pedro. Isso é importante. Olha só, os historiadores aí morreram, esse Orígenes morreu 187 anos depois de Pedro, e os outros, dali para mais, né? Para que Pedro seja considerado o primeiro Papa, ele precisa ter morado em Roma, mas só 4 historiadores citam a tradição de que Pedro esteve em Roma. Só 4 deles citam, não mais, ninguém mais. Tem 3, existem algumas contradições, veja só. O mesmo historiador Eusébio, que citou Pedro como o primeiro pontífice dos cristãos e disse que ele morou em Roma 25 anos, ele tem uma outra citação no livro dele que diz o seguinte: depois do martírio de Pedro e Paulo, o primeiro a obter o episcopado na igreja romana foi Lino. Opa, o Eusébio se equivocou ali. De um lado ele diz que o primeiro foi Pedro, que estabeleceu o seu episcopado, e depois ele diz que foi o Lino, o primeiro Papa. Paulo, ao escrever de Roma a Timóteo, cita-o na saudação final da carta, Eusébio, bispo de Cesareia. Uau, que confusão que é feita aí na história. Sabe, esse negócio de história, eu fico assim, meio cismado com o negócio de historiador. Eu fui outro dia numa livraria comprar um livro, e tinha um livro ali escrito assim, A Verdadeira História do Brasil. Aquilo que não foi contado nos livros. Interessante. Então quer dizer que tem alguém achando que a história que nos contaram não contou todos os detalhes, ou que não é a verdadeira. Aliás, eu fico assim pensando no que os médicos dizem, porque isso é coisa assim, historiador, ciência, não é no que os médicos dizem. Os médicos são uma classe muito confiável, mas eu vou explicar. Não pode deixar essa lacuna no ar. Deixa eu explicar para você. Não, os médicos vão ficar chateados comigo. Mas o médico diz assim: olha, você deve comer só na hora da refeição. E isso é o que vai fazer bem para você. Aí passa um tempinho, aí diz assim: não, para você manter o seu peso, você tem que comer a cada 3 horas. Aí passa um tempinho, sai uma outra pesquisa e diz assim: não, você deve comer só na hora da refeição, porque senão o seu estômago vai ficar cansado. Aí passa um tempinho e a gente fica assim no meio do caminho. E o problema não é o médico, são as pesquisas que levam para cá e para cá. E historiador, a gente fica assim, um diz um negócio, outro diz outra coisa, outro ouviu daqui, ouviu dali. E é por isso que muita gente não acredita na Bíblia. Só que a Bíblia não é livro de história. A Bíblia é revelação direta de Deus para os seus profetas. O historiador contemporâneo Peter de Rosa afirma no livro Vicários de Cristo: o nome de Pedro não aparece nas listas mais antigas de sucessão episcopal. Ou seja, não aparece o nome dele lá. E essa arqueóloga Margarida Guardus, essa é interessante, sabe por quê? Porque ela foi contratada pelo Vaticano para escavar e encontrar os ossos de Pedro. E na revista 30 Dias na Igreja e no Mundo, março de 1966, ela diz o seguinte, presta atenção o que ela fala: todavia, enquanto sobre Paulo temos notícias mais precisas, quanto à presença de Pedro em Roma, não possuímos testemunhas de contemporâneos. Ou seja, não dá para saber
Não tem como. Fica uma lacuna na história. Ou seja, quanto à última parte, o fato de Pedro ter sido o primeiro Papa, também não dá para provar que Pedro foi o primeiro Papa através da história e nem através da Bíblia. E a gente volta para a pergunta: quem é a pedra então? Se Jesus diz assim: tu és Pedro, seixo de pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava falando de Pedro? De quem que ele estava falando? Isaías 8, de 12 a 16, diz o seguinte: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Está dizendo aqui que quem é a pedra? No Antigo Testamento é o Senhor Deus. Então o Antigo Testamento diz que Deus é a pedra. E olha, esse tanto de texto aqui está dizendo que Deus é a pedra, no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento afirma: Deus é a pedra. Salmo 118, 22, eu separei esse aqui, porque ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E agora eu arrepio aqui de novo, porque isso aqui foi escrito por Davi, muito antes de Jesus vir. E está dizendo assim: a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio ser a pedra principal. De quem será que Davi estava falando? Lucas 20, 17. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? E agora Jesus vai citar Salmo, esse que a gente acabou de ler. E ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. Jesus olhou para os discípulos como eu estou olhando para vocês hoje, e diz assim: o que Davi quis dizer quando ele falou que a pedra principal foi rejeitada? O que Davi quis dizer? E ele, no verso seguinte, ele diz: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. De que pedra Jesus estava falando? Quem cair sobre essa pedra vai ser o quê? Despedaçado. E aquele sobre quem a pedra cair vai virar pó. Jesus estava falando de que pedra? Por fim, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é ele, a pedra que vive? Quem é ele, a pedra que vive? Jesus. Ah, Jesus é a pedra que vive. Está lá em 1 Pedro 2,4. Espera aí, 1 Pedro? Quem foi que escreveu isso aqui então? Foi Pedro. Pedro está dizendo que Jesus foi a pedra. Olha, vamos ver outro texto aqui, 1 Pedro 2,7. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Pedro também diz, está escrito em Atos, mas faz parte do sermão de Pedro. Pedro declarou abertamente: Jesus é a pedra. Então quer dizer que quando Jesus falou com Pedro, mesmo que Mateus tivesse escrito em aramaico, Mateus estava lá. Pensa bem. E Jesus disse: porque tu és Pedro, seixo de pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus deu a entender claramente para Pedro que ele estava fazendo diferenciação entre Pedro, que era um seixo de pedra, e ele que era a pedra. Por isso, na hora que o texto foi traduzido para o grego, espera aí, mas quem foi que traduziu o livro de Mateus para o grego? O próprio Mateus. Foi ele. Então nós podemos ter confiança no texto, porque a própria pessoa que estava presente traduziu para o grego, e quando ele escreveu no grego, ele fez diferenciação entre os dois termos, para indicar seixo e pedra. A pedra é o Senhor Jesus. Pedro
não é a pedra. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei todo aquele sobre quem essa pedra cair. Ele está falando dele mesmo. E o que Daniel diz? Vamos voltar para a profecia e terminar aqui. Mas nos dias destes reis, esses reis eram onde mesmo? Na estátua? O pé da estátua. A gente vive em que época mesmo? Na cabeça, no peito, na perna ou nos pés da estátua? Nos pés. E Daniel está falando, nos seus dias, porque essa profecia diz respeito ao tempo do fim, dos nossos dias, o Deus do céu suscitará um reino. Opa, então essa pedra é um reino. Faz sentido, não faz? Cabeça é um reino, o peito é outro reino, é tudo um reino. E está dizendo que a pedra vai ser um reino, e que Deus vai suscitar, e que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Por isso Jesus diz assim, aquele sobre quem essa pedra cair, a pedra significa Jesus voltando nos nossos dias e estabelecendo o reino eterno do nosso Deus. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Finalmente, nos nossos dias, Jesus volta. Ele diz, eis que venho sem demora. Quando Jesus vem? Quando ele vem? Será que demora? Será que é logo? Como é que eu posso saber se vai demorar ou se vai ser logo? Como é que eu posso ter essa ideia? Será que dá para eu saber? Primeiro, Jesus diz assim, o dia e a hora ninguém sabe. Porém, ele deixou para nós algumas dicas. Ele deixou para a gente alguns sinais. E no próximo programa, nós vamos ver esses sinais que Jesus deixou para nós. Nós vamos entender o que Jesus deixou para a gente de pista. E nós vamos comparar com os dias de hoje. Amanhã nós vamos sair da história e vamos entrar nos dias de hoje. E vamos ver o que Jesus disse. Quando eu estiver para vir, vai acontecer isso. E nós vamos ver se isso está acontecendo. O nosso próximo programa é diretamente a respeito disso. Hoje, a gente vai terminar por aqui. Mas eu não posso terminar por aqui sem fazer um apelo para você. Sem chegar no seu coração, na sua alma e dizer assim, você é convidado hoje a fazer uma escolha entre a tradição e a Bíblia. Por causa da tradição, a maioria das pessoas se voltou contra Jesus. Você hoje tem que fazer a sua decisão. A Bíblia ou a tradição? E você? A Bíblia ou a tradição? Tem que ter o poder de Jesus na sua vida, para você escolher a Bíblia. Tem que ter o poder do Espírito. E eu quero rogar a Deus o poder dele na sua vida, para você fazer a escolha. Mas eu vou fazer diferente hoje. Eu vou pedir que você faça uma decisão mental, racional a respeito disso. Eu vou pedir que você fique em pé. Você que deseja colocar a Bíblia no lugar da tradição, pode ficar em pé, pode ficar, obrigado, pode ficar em pé. E eu sei que é desconfortável para quem fica sentado, mas você é corajoso de ficar sentado também. Se você quiser ficar sentado, você fica. E você aí em casa, vamos lá ficar em pé? Vamos? Se levantar aí no seu lugar, para dizer assim, eu vou me levantar aqui, toda vez que a tradição se deparar com a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. Vamos lá, levanta, em pé, como nós aqui. Agora, você e eu temos poder para tomar essa decisão? Nós não temos, mas Deus vai dar. Nós vamos pedir isso, e Ele vai dar. Fecha os olhos. Deus amado, nós queremos colocar nas Tuas mãos a nossa decisão. Nós não sabemos, Senhor, como nós vamos cumprir isso, porque a tradição é muito forte na nossa vida. Parece que arranca um pedaço da gente quando a gente nega a tradição, Pai. Então nos ajuda a entender os Teus propósitos para a nossa vida. Porque a gente começa a estudar a Bíblia e começa a entrar num terreno que nunca nos disseram, Pai. Mas está ali, escrito. Nos ajuda por misericórdia.
Toma nas tuas mãos a nossa vida e a nossa decisão, porque nós não somos capazes de cumprir, mas se tu nos deres o poder, nós vamos poder. Fica conosco, Pai. Toma-nos a todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.